salmista, no Salmo 34, verso 4, diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Bom dia, com este Jesus, o nosso Senhor. Estamos iniciando mais uma escola dominical, e o nosso assunto hoje será sobre a mãe de Samuel, que foi profeta e juiz em Israel. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai Celeste, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã e, ó Deus, pela oportunidade que temos de adorar o teu nome, cantar louvores a ti e também, ó Deus, ler e meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor. Age na nossa vida com teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, aproveitar bem esses momentos na tua presença. E, ó Deus, podermos assim te servir cada dia melhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir a leitura do Salmo 46. Mais uma vez dizemos que esse salmo tem sido o salmo texto destes momentos que nós estamos passando nesta pandemia. Vamos ouvir a leitura desse salmo, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os versos 4 e 5 diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus a ajudará desde antemanhã, diz o verso. Deus nos salva do pecado e do inferno. Deus nos salva para um dia nos levar para estar com Ele no lar celestial. E estes versos mostram para nós a fé que o salmista tinha em Deus, em um dia também estar no céu. Nós vemos três fatos que o salmista mostra para nós nesses dois versos: rio, santuário e Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. João fala sobre este rio em Apocalipse 22, verso 1. Ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono e do Cordeiro. Nós temos aqui o rio que sai do trono do Cordeiro, rio de água viva, cristalina. Isso é para falar da graça maravilhosa de Deus, da superabundante graça que desce do trono de Deus e do Cordeiro, falando de Jesus como nosso Salvador.
E esta salvação gloriosa, ela vai sendo desfrutada através da fé até o dia em que nós entraremos no lar celestial. Então o salmista, no Salmo 46, ele fala da plena confiança que ele tinha, em que ainda que a terra viesse a se transtornar nos seios dos mares, restaria a cidade celestial para a habitação eterna com Deus. Deus assim console os nossos corações nesta manhã. Amém. Vamos cantar o hino de número 193. Jesus, eu entrarei em ti. Felicidade, paz e ventura, perfeitamente desfrutarei ali. Vou à pátria, eu peregrino, a viver eternamente com Jesus. Vou à pátria, eu peregrino, a viver eternamente com Jesus. O texto que vamos usar hoje para a nossa meditação é de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 18. Êxodo. 1 Samuel 1, de 1 a 18. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada
porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilhar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Este versículo 18 é o versículo chave da nossa aula de hoje. E disse ela: Acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e o seu semblante já não era triste. Esta frase, assim se foi, e o seu semblante já não era triste, foi o que consolou, o que confortou Martinho Lutero, quando trabalhava para a reforma protestante no século XVI, nos muitos sofrimentos que ele teve. Em momento de desânimo, esta frase o confortou. E assim se foi, e o seu semblante já não era triste. Ana era uma mulher estéril, e ela tinha uma rival em casa. Eucana era casado com 2 mulheres, com Penina e com Ana. E Penina vivia irritando Ana constantemente pelo fato de Ana ser estéril. Ana, ela apresenta para nós 2 períodos em sua vida, um período em que ela sofreu muita tristeza, angústia, por ser estéril. Mas depois nós vemos a vida de Ana, uma vida alegre, uma vida vitoriosa. Depois que ela ouviu a palavra do profeta Eli, dizendo: Vai-te em paz, e o Senhor conceda a petição que lhe fizeste. E assim se foi ela, e o seu semblante já não era triste. Nós queremos meditar nessa manhã sobre a vida de Ana, como uma mulher e como uma mãe triunfante, vitoriosa. E por que Ana era uma mulher triunfante e vitoriosa? Nós podemos ver, em primeiro lugar, era uma mulher que frequentava a casa de Deus, o templo, de ano em ano. Nós vemos que
Deus se representava ali no templo e Deus recebia no templo as orações, as adorações, e Deus falava através dos profetas também para o povo. O templo era muito significativo para o povo hebreu e depois continuou sendo para o Israel de forma geral, até a vinda de Cristo. Nós vemos que Ana, ela não se apartava do Senhor. Ana, ela tinha prazer com a casa de Deus, porque ela tinha prazer com o Senhor da casa. Ela tinha prazer com Deus, e assim então ela buscava o Senhor. A Bíblia fala para nós de uma outra Ana que não deixava o templo, no Novo Testamento, registrado no livro de Lucas, capítulo 2, 36 a 38. Essa Ana, ela era uma mulher que casara e vivera com seu marido 7 anos, e ele morreu, e desde que ele morreu, ela não casou mais, e se dedicou a Deus para estar em adoração e servindo a Deus na casa de Deus. Era tida como profetisa também, e ela se alegrou muito quando viu Jesus, e ela aguardava a vinda de Cristo. Eu me lembro de meu pai, desde sua conversão, o amor que ele tinha para com a casa de Deus. Nunca deixou de frequentar a igreja, a não ser por força maior. Às vezes, morando no sítio, com chuva, não podia ir à casa de Deus. Até os meus 18 anos, nós moramos no sítio. E papai, então, do sítio ia à cidade. Lembro-me quando fomos morar 12 quilômetros da cidade, longe da cidade. E papai frequentava escola dominical e culto todos os domingos, exceto quando não podia, como já dissemos. Mas aquele amor que papai tinha para com a casa de Deus marcou muito a minha vida. Isto me lembro com grata recordação. Nós vemos que os pais que amam a casa de Deus é porque eles amam a Deus. Eles querem ouvir a palavra de Deus, eles querem aprender com Deus, além de adorar a Deus, além de louvar a Deus. Eu costumo dizer que os adolescentes podem ir à geladeira ou uma criança e fazer um lanche para si. Mas aquela comida substanciosa para um bom desenvolvimento físico é a mãe, é a mestre da cozinha que sabe fazer. Às vezes até os maridos chegam a dizer: eu só sei fritar um ovo. Assim também com a casa de Deus. Deus tem os mestres, Deus tem as pessoas que vão estar fazendo aquela refeição espiritual mais substanciosa para a alma, para um bom desenvolvimento da vida cristã. A importância então da casa de Deus. O salmista, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos. Salmo 84, verso 3. O salmista, na sua humildade, se compara a um passarinho. E ali ele encontrava então aquilo que a alma dele precisava para a fortificação espiritual e continuar vencendo as tribulações e tentações deste mundo mau. Aqui nós vemos então Ana, uma mulher triunfante, vitoriosa, porque era uma mulher que amava a casa de Deus, mas também triunfante e vitoriosa porque era uma mulher de oração.
Olha o que diz o verso de número 15, verso de número 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela tinha uma angústia na sua alma por ser estéril. Naquele tempo, uma mulher estéril era uma mulher desprezada, era uma mulher que não tinha valor para a sociedade daquela época. E por isso mesmo, Penina era sua rival constante. Como é que você reage quando estão zombando de você? Como é que você reage? Você fica revoltado contra a pessoa? Você fala palavras que vão estar ofendendo aquela pessoa em revide? Ana não fazia assim. O texto não diz de uma reação dessa em Ana, mas o texto sagrado fala para nós que ela buscava o Senhor em oração. Eu lembro do meu pai, quando as pessoas afrontavam ele antes da sua conversão a Cristo, ele revidava. E uma vez nós vimos ele quase matar um homem, de tanto bater no homem. Meu pai se irritava com facilidade quando as pessoas afrontavam ele. Mas depois da sua conversão, ele era um homem que orava a Deus. Tem até um incidente próximo da sua conversão, talvez um ano depois da sua conversão, que um homem desafiou ele, estava armado. E ele olhou para o homem e disse: fulano, você sabe por que você está fazendo isso comigo? Porque hoje eu sou crente. Se eu não fosse crente, você não faria isso comigo. E me lembro de que ele entrou para dentro de casa, o homem foi embora e ele foi para o quarto. Como criança, eu já estava aprendendo com meu pai como resolver problemas. Não sei como você passa no seu lar, não sei como é o relacionamento com o seu cônjuge. Talvez você sofre muito com o seu cônjuge. Talvez você não diz nada para ninguém. Talvez você até tenha medo do seu cônjuge. A minha mãe tinha medo do meu pai por 13 anos. Ela começou a buscar a Deus como Ana. Depois o meu pai aceitou a Cristo. E nos momentos difíceis da sua vida, ele se recorria à oração. Ele buscava Deus em oração. Lembro uma vez que atirei pedra no moleque, e ele, preocupado com a minha formação, me levou no quarto, conversou comigo, levantou minha mão para o céu e orou chorando a oração toda, pedindo a Deus que Deus abençoasse minha mão para que minha mão não atacasse ninguém. Meu pai se tornou um homem de oração à semelhança de Ana. Se você quer ser triunfante, se você quer ser vitoriosa, como mulher, como mãe, ou você, homem, quer ser vitorioso, você jovem, adolescente, está enfrentando problemas na sua vida, não sabe como resolver, a resposta está aqui. A confiança em Deus, falando com Deus, orando a Deus. Nós vemos no Salmo 50, verso 15, Deus dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui nós temos 4 verdades a serem consideradas. Primeiro, a situação de angústia. Você está sujeito a passar por angústias. E esses momentos muitas vezes são de tamanho sofrimento que, se a pessoa não recorrer a Deus,
pode tomar uma decisão sem volta, drástica, de prejuízo irreparável. Por isso é necessário invocar a Deus. Nós temos também a ordem, invocar, invoca-me. É Deus falando para nós invocarmos a Ele. Mas temos também a promessa, eu te livrarei. Ele promete livrar. Não podemos duvidar disso. E tem também o resultado, e tu me glorificarás. Esse é o resultado de quem busca a Deus. Nós vemos isto em Ana. E nós vemos isto nesse terceiro ponto. Ela era triunfante e vitoriosa, como mulher, como mãe, porque era uma mulher que consagrava aquilo que tinha de melhor para Deus, glorificava a Deus com o que ela tinha de melhor. Olha o verso 24, ouça a leitura. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Ciro. Era um menino ainda muito criança. Nós vemos aqui, ela tinha prometido que se Deus lhe desse um filho, ela consagraria aquele filho ao Senhor. E aqui ela estava cumprindo com o voto que ela havia feito a Deus, quando o menino desmamou, talvez com a idade de 6, 7 ou 8 anos de idade, ela leva para o menino ficar morando no templo com Eli. É interessante que ela leva um novilho para oferecer em sacrifício. Novilho era a oferta mais cara, era a oferta de príncipe. E ela então leva a Deus, junto com aquele filho, para deixar lá no templo, aos cuidados de Eli. É muito interessante que Ana consagrou aquilo que ela tinha de melhor, o seu filho, a Deus, porque Ana tinha o coração consagrado a Deus. A Bíblia diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus está querendo, antes de qualquer coisa que nós ofereçamos a Ele, Deus está querendo o nosso coração. E Ana tinha um coração voltado para Deus. É interessante que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que serviam a ele no templo, mas eram filhos maus. E a Bíblia diz que Deus disciplinou aqueles 2 jovens, matando aqueles 2 jovens, e culpou Eli, dizendo que Eli não tinha corrigido seus filhos. Ana sabia da vida de Ofni e Finéias, como que eles tratavam as pessoas, porque ela frequentava o templo. Mas nós não vemos Ana reclamando de Eli, criticando Eli. Nós vemos Ana clamando ao Senhor, pedindo um filho para consagrar ao Senhor. E Samuel foi juiz de Israel. É interessante que a situação era tão crítica na nação, e sob a liderança de Eli ali no templo, era tão horrível que Deus começou a falar com Samuel ainda criança. Deus começou a usar Samuel ainda criança. Mas era filho de uma mãe que tinha o coração consagrado a Deus. Se você quer ser triunfante na sua vida, se você quer ser vitorioso na sua vida, faça como Ana, ame a casa de Deus. Estamos agora nesse período de reclusão ainda, e aos poucos vamos estar voltando não só ao comércio, mas também aos templos. Mas tendo oportunidade, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de estar reunido com os irmãos,
Não deixe de estar ouvindo atenciosamente as pregações, os estudos bíblicos. Não deixe, sempre que puder, faça isso. Também Ana foi triunfante, vitoriosa, porque era uma mulher de oração. Era uma mulher que levava os seus problemas a Deus, para Deus auxiliá-la a resolver os seus problemas. Ana consagrou aquilo que tinha de melhor em terceiro lugar, porque tinha o coração consagrado a Deus. Israel pôde ver um dos melhores juízes naquela época, naquele tempo. E ele escreveu 2 livros que ficou para a história do povo de Israel e que serve para nós, os cristãos, até hoje. E servirá até a segunda vinda de Cristo, porque Samuel era inspirado por Deus. E a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Nós podemos ver então aquele homem respeitado, que inclusive ungiu 2 reis, o rei Saul e o rei Davi, depois de Saul. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, para que, a exemplo de Ana, possamos viver assim. Se temos tido um viver triste, um viver sombrio, um viver sem sentido para a nossa vida, de amargura por causa da situação que é ruim e que não encontramos resposta, não encontramos solução, nós precisamos buscar o Senhor. E quando Ana buscou o Senhor, e Deus respondeu Ana, o seu semblante já não era triste, não será também de nenhum de nós, sempre que buscarmos o Senhor como Ana. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 109. Protegido em seu amor,
Deus. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos a Ti e agradecemos pela fé que tens dado a nós para crermos no Senhor e podermos, ó Deus, ver o Senhor agindo nas nossas vidas, respondendo, ó Deus, às nossas orações, nas nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. O Senhor vem formando para o Senhor mesmo um povo para a habitação com o Senhor eterna, não somente aqui nesse mundo. E por isso, Senhor, ó Deus, age na nossa vida para abençoar a nossa vida e abençoar também a nossa família. Abençoar, ó Deus, através da nossa família, outras famílias que precisam Te conhecer. Ajuda-nos a estarmos como Ana, buscando o Senhor, amando a casa do Senhor, dependendo do Senhor em oração constante e consagrando sempre o que temos de melhor ao Senhor. Tu és digno, Senhor Deus, porque tudo vem de Ti, nada temos que não temos recebido, mas o nosso coração precisa estar consagrado primeiro ao Senhor. Abençoa as nossas vidas. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um e até a noite, permitindo Deus. Amém.